Sou o evangelista Jedson. Eu estou aqui mais uma vez para falar uma mensagem da parte do Senhor Jesus. Demorei um pouquinho para postar, mas eis-me aqui mais uma vez para estar assim falando da palavra do Senhor para o teu coração. Não se esquecendo de compartilhar esse vídeo e se inscrever no meu canal para que o Senhor assim seja glorificado e vidas sejam alcançadas por intermédio desta mensagem. Amém? Em nome de Jesus. Pois bem, a palavra que iremos ler aqui está em 1 Coríntios, capítulo de número 2, versículo de número 9. 1 Coríntios, capítulo de número 2, versículo de número 9. Diz assim: Mas como está escrito, as coisas que o olho não viu e o ouvido não ouviu e não subiram ao coração do homem, são as que Deus preparou para os que o amam. Pois bem, quando o apóstolo Paulo escreveu à igreja de Corinto, ele escreveu à igreja de Corinto com o objetivo de organizar algumas coisas que estavam bagunçadas no meio da igreja. Algumas questões que precisavam ser resolvidas e sanadas. A Bíblia vai nos falar que a igreja de Corinto era uma igreja rica, era uma igreja próspera, era uma igreja que tinha simplesmente homens e mulheres de Deus cheios da graça e do poder do Senhor, porém que faltava a direção do Espírito, a direção de alguém que era mais experiente que eles, como a exemplo do apóstolo Paulo. Quando o apóstolo Paulo exorta a igreja de Corinto, ele está exortando a igreja de Corinto que todos tenham um mesmo pensamento. No capítulo 1, no versículo 10, vamos entender que o apóstolo Paulo começa a exortar a igreja de Corinto para que todos tenham o mesmo pensamento, o mesmo foco e o mesmo sentido, pois a palavra vai nos falar que a igreja de Corinto estava desorganizada, sendo que quem profetizava queria se sobrepor a quem falava em línguas e quem operava sinais e maravilhas queria se sobrepor a quem simplesmente tinha um discernimento de espírito e assim por diante. Havia uma grande bagunça na igreja de Corinto e precisava ser assim organizado. O povo estava esquecendo-se do objetivo principal. O povo estava se esquecendo de que Jesus era o Senhor de tudo e de todos. O povo estava se adorando, alguns se adorando e outros esquecendo-se do foco não só dos dons espirituais, mas das mensagens que foram pregadas através do apóstolo Paulo. E aqui o apóstolo Paulo, quando está dizendo aqui no capítulo 2, no versículo 9, ele está dizendo para o povo estar focado nesse objetivo. Quando Jesus Cristo veio a essa terra, alguns dos discípulos e outros mais esperavam que Jesus viesse e os livrasse da opressão política, da opressão social, da opressão que eles viviam naquela época. Só que o objetivo não era esse. O objetivo era morrer pela humanidade e trazer dar a oportunidade ao povo de aceitá-lo como Salvador. Ou seja, até então, antes de Jesus, todos estavam no mesmo caminho, que era o caminho para a perdição. Depois que Jesus veio, morreu e ressuscitou naquela cruz, temos então a oportunidade de escolher um segundo caminho, que é o caminho da eternidade. Pois bem, mas o que tem a ver tudo isso que eu falei com esta palavra e com este versículo que eu falei? Aqui o apóstolo Paulo está falando bem assim: mas como está escrito, as coisas que o olho não viu e o ouvido não ouviu e não subiram ao coração do homem, são as que Deus preparou para os que o amam. A Bíblia vai dizer que quando Jesus escolheu os 12 discípulos, os discípulos titubeavam em pensamentos e em sentimentos e ficavam se questionando acerca do Messias. Então Jesus resolve falar em um belo dia, dizer bem assim: olha, eu serei entregue aos inimigos, aos sacerdotes, serei crucificado, mas ao terceiro dia eu ressuscitarei. Os discípulos então começaram a se turbar, os discípulos então começaram a se preocupar, porque eles confiavam naquele Messias, eles confiavam naquele Jesus que fazia milagres, que fazia sinais e que pregava com autoridade, com ousadia, e muitos vinham até Jesus para ouvi-lo falar. Só que eles estavam ouvindo agora um Jesus que estava praticamente se despedindo deles, que estava decretando praticamente no pensamento deles a sua própria sentença de morte.
Só que Jesus os estava preparando para aquilo que aconteceria. E vamos ver na história do Evangelho de João, no capítulo 14, que ele olha para os discípulos e fala bem assim: não turbeis o vosso coração, crede em Deus e também em mim. Na casa do meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vos teria dito, pois eu vou vos preparar lugar. Jesus estava falando daquele grande lugar que muitos de nós já sabemos qual é. A Bíblia vai falar que Jesus, quando estava falando aquilo para os discípulos, não estava falando de um lugar que é como o lugar, a terra que nós vivemos, mas um lugar espiritual. É aquele lugar lindo e maravilhoso que muitos de nós já sabemos, o céu, a glória, a eternidade. Era isso que Jesus estava falando: eu vou vos preparar lugar lá no céu, eu vou vos preparar lugar lá na eternidade. Infelizmente a Bíblia vai nos dizer, irmão, que muitos estão pensando mais nas coisas da terra. Quando Paulo vai escrever a igreja de Colossenses, ele tem praticamente os mesmos problemas ali que ele enfrentava na igreja de Corinto. É tanto que ele vai falar bem assim no versículo 3: pensai nas coisas de cima e não nas que são da terra, porque vocês já estão mortos, ou seja, em Cristo Jesus, aceitaram a Cristo Jesus. Então a sua carnalidade, as suas vontades carnais, elas têm que morrer para que vocês possam morar naquele lugar que Jesus falou aos discípulos. Ou seja, é necessário que nossa carnalidade, é necessário que aquilo que é contra a vontade do Senhor, contra o querer do Senhor, morra, para que possamos estar a cada dia caminhando com o Senhor e ir para aquele lugar que Jesus falou aos discípulos que estava preparando para eles. Ou seja, Jesus estava dizendo para eles não se turbar, não se preocupar com as coisas dessa terra, mas que se focasse naquilo que era eterno e celestial. Por isso que o apóstolo Paulo, quando escreve a igreja de Corinto, ele está dizendo que aquilo que o olho não viu e o ouvido não viu e não subiu o coração do homem é o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Ou seja, o que é material, a traça, a ferrugem e tudo se perde aqui na terra, mas lá em cima, o que você planta no reino espiritual, com a tua fé, com as tuas atitudes, a traça não pode comer, o ferrugem não pode comer, só vai ser guardado para a eternidade, porque a palavra do Senhor vai nos falar que o Senhor vai julgar a cada um pelas suas obras. Você que é cristão, que você persevere até o fim, que você persevere nesta caminhada. Talvez você não está suportando, talvez você está passando por uma luta e você não vê saída, não vê solução, mas o Senhor que te chamou, Ele é fiel para estar com você até a consumação do século, como Ele falou aos discípulos. Você que ainda não é cristão, aceita Jesus Cristo como Salvador, frequente uma igreja, busque o Senhor, creia na palavra de Deus e saiba de uma coisa: Jesus, o mesmo que subiu, Ele vai voltar. Ele está preparando um lugar para aqueles que são seus, Ele está preparando um lugar para aqueles que o aceitarem como Salvador e perseverarem até o fim, passando por perseguições, passando por provas, passando por lutas e servindo e sendo fiel a Ele. Seja fiel nesta caminhada e você receberá a recompensa, porque o Senhor Jesus, Ele falou que estaria preparando lugar para aqueles que perseverarem até o fim. Por isso, irmão, aquilo que você contempla no dia de hoje, talvez você pense: eu queria a melhor casa, eu queria a casa daquele fulano, o carro daquele fulano, eu queria ter a grana que aquele fulano tem. Mas o que o Senhor tem preparado para mim, para você, vai muito além de tudo isso que você pode sonhar ou imaginar, porque o que Deus tem para mim é o melhor daquilo que você nem sequer imagina que você poderia ter aqui nessa terra. Que você que assistiu esse vídeo, que você possa sim ser abençoado e que você possa sim ser edificado, que você possa entender uma coisa: tudo que você e eu temos que focar no momento é estar buscando a Cristo, porque o que Ele tem preparado para mim e para você é muito grande, é muito maravilhoso e só vai receber aqueles que perseverarem até o fim, em nome de Jesus. Que Deus te abençoe e que você possa ser edificado por essa mensagem, em nome de Jesus. Que você está assistindo esse vídeo, se inscreva no meu canal, deixe o seu like, compartilhe este vídeo e para que o nome do Senhor seja assim glorificado. É o que eu assim desejo e já agradeço a oportunidade, e que Deus te abençoe em nome de Jesus.